Quer ficar bonitinho? Lógico, Vitinho. É a minha chance, cara. Meu momento. Sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do IAI Podcast, o podcast da Interação, Inteligência e Performance, que fala sobre esporte e desenvolvimento humano. Antes da gente começar, não se esqueça, se inscreva, curta o canal, acione o sininho para que você possa receber as novidades e comente para sugerir temas ou convidados que você achar interessante da gente trazer para bater um papo aqui conosco, certo? Bom, o convidado de hoje é natural de Guarulhos, aqui de São Paulo, tem 21 anos, mas já tem 16 de carreira. 15 desses 16 anos num grande clube aqui de São Paulo. Ele representa e simboliza aqui a concretização do sonho de milhões de meninos interessados em futebol, que gostam de futebol e que sonham em se tornarem jogadores de futebol. Seja muito bem-vindo, Vitor Gabriel Moura de Oliveira. Para mim, o Vitinho. Uma honra recebê-lo, meu caro. Fala, Zé. Obrigado pelo convite aí. É um prazer estar falando com você aí. Que seja um bate-papo muito legal. Legal. Muito bem, Vitinho. Vitinho, eu vou começar te fazendo uma pergunta que tem na minha apresentação. Uma questão que eu trouxe aqui na minha apresentação. Você, há 15 anos, e se a gente pensar um pouco assim, há 16 anos, porque você começou no chute inicial. Se a gente pensar no chute inicial como a escolinha do clube, você tem toda a sua carreira feita no Corinthians. E não só toda a sua carreira feita no Corinthians, mas hoje você é uma realidade. Você está na principal equipe, na equipe profissional, você começou diversos jogos como titular, você vem ganhando espaço. Conta pra gente como é que é ter essa carreira toda estruturada num grande clube como o Corinthians e como que é começar lá com 5, 6 anos de idade e poder estar jogando na equipe principal do clube. Uma coisa muito gratificante, né? Porque até às vezes eu falo, não é uma carreira, é uma vida que eu tenho ali dentro do clube. Porque desde quando eu comecei a jogar bola, chute inicial não, mas foi pela equipe do Corinthians. E fico muito feliz de ter começado por uma carreira com esse clube e ter até hoje. A realização de estar no profissional também é enorme, é uma coisa que eu sempre quis, desde quando eu conheci a bola de futebol. Meu pai, meu avô também sempre sonhou em se tornar profissional e eu pude realizar esse sonho por mim e por eles, né? Então eu fico muito feliz em ter uma vida no Corinthians e realizar o sonho ainda mais de jogar no profissional, que é uma coisa muito difícil que muitos garotos sonham em conquistar isso e Deus me abençoe, eu consegui realizar isso. Legal. Vitinho, tem uma particularidade dessa sua carreira que você teve uma base, um trabalho de base, né, toda a sua formação de base feita no Corinthians e que te proporcionou oportunidades muito interessantes, né? Na seleção brasileira. Você pegou 15, 17, foi isso? Seleção brasileira? Sim, eu peguei 15 e 17. Bom, você fez toda a sua carreira no Corinthians. O fato de você ter tanto tempo lá, imagino que tenha prós e contras, enfim, não sei, mas fazer todo o seu processo formativo no mesmo clube, saber onde são os departamentos, treinamento, estar acostumado com os profissionais de lá, mesmo com a rotatividade, normalmente essa rotatividade no clube acontece nas comissões, mas, por exemplo, todo outro, o staff administrativo, normalmente tirando as gestões políticas, né, que às vezes troca a cara, mas normalmente são as mesmas pessoas, então ser conhecido. Isso te ajudou, te atrapalhou? Fala um pouco para a gente como é que foi a tua experiência de ter toda a tua carreira estruturada num clube, mesmo um clube grande como o Corinthians, mas num único clube. Isso é bom para mim. Todo atleta que for fazer base em um clube só é muito bom, porque você acaba conhecendo desde cedo, ainda mais o clube como o Corinthians,
tem pessoas que não se acostumam por causa da pressão, por causa de torcida, enfim, desde a base é isso. Então é muito bom para mim, né, por estar no profissional e desde o início saber como que funciona o clube. Um clube da Fiel, que todo mundo, todo momento tem cobrança, qualquer esporte tem cobrança. E como você falou, como eu conheço todo o departamento lá, desde a época do salão, quando eu comecei até o campo, ficou fácil para mim. Mas o fácil, assim que eu digo, de ter acostumado com o clube, porque desde o início teve pressão, né? De sub-13, sub-11 já tinha torcida, alguns torcedores indo torcer no estádio, que acompanha a mesma base, então foi muito bom para mim e me facilitou também a viver com pressão, não dentro de campo, até fora mesmo, com responsabilidade, enfim, tudo isso que o atleta tem que ter, né? De alimentação, de focar no que você quer, não deixar coisas externas de incluir no dia a dia. E foi tudo isso, foi tipo muito bom para mim e eu me sinto honrado em ter em poder vestir a camisa do Corinthians desde os 6 anos de idade. Putz, isso imagino que seja algo único, né? Porque quando você fala dessa importância de saber, de ser cuidado, né? De estar no único clube, de todo mundo te conhecer, mas em especial num clube como o Corinthians, eu imagino que seja algo muito único, né? E daí a minha pergunta vem um pouco em cima disso, do que você falou. Essa questão de conviver com a pressão. O que como é que era para você? Você pode dar um exemplo para a gente? O que é que o Vitinho sentia, seja lá com 13, 15, 17, 18? São pressões diferentes, momentos diferentes, né? Quando você está muito bem na competição, não existe uma pressão tão grande. Quando tá mal, a pressão é maior, é um clube de massa, né? Mas o que é esse sentimento? Por exemplo, quando você tinha 13 anos lá e a Fiel ia num jogo, por exemplo, mesmo que não num número como do jogo profissional, mas o que é? Que sentimento é esse, né? Te motivava, deixava apreensivo? Como é que você sentia isso, Vitinho? Cara, a pressão que eu falo é no sentido bom, porque a Fiel é uma torcida única. Porque a qualquer momento você pode estar perdendo, ganhando, empatando os jogos, eles estão torcendo para você. E a torcida deles, tipo, não para um minuto, realmente, igual a música. Então a pressão é muito boa, porque todo momento eles estão ali, tipo, gritando e tal. Então, tipo, se eles estão gritando por você, ele quer que você rende o seu melhor. Então é isso que eu falo, né? A pressão desse sentido, de estar torcendo, de estar gritando. E eles podem vaiar e tudo, só que só acabando o jogo. A partir dos 90 minutos, eles começam a gritar, começam a te apoiar para conquistar a vitória. Que o Corinthians, o que importa para o Corinthians é só a vitória, né? Isso é fato. Então, a pressão que eu falo é nisso, nesse sentido bom. Tipo, de todo mundo tá torcendo, todo mundo tá gritando para você, pro time, para poder conquistar a vitória. Certo. Você teve essa experiência não só da torcida, essa coisa da pressão, da motivação, mas você, quando eu falei no início, né, que você simboliza a concretização de um sonho de milhões de meninos, né? Eu imagino que na tua história e na tua trajetória você também tem acompanhado alguns amigos que não tiveram o mesmo sucesso que você teve ou que não conseguiram o ingresso num clube ou em categorias de base. Não digo só de um grande clube, mas de algum clube. Os muitos que ficam pelo caminho, né? E o que eu queria saber de você é o seguinte, Vitinho. Você entende que fora de um grande clube de referência, se a gente pega os grandes de São Paulo ou do Rio, de outros estados, de Minas, da Bahia, enfim, os clubes que têm mais estrutura no Brasil, o que, na tua opinião, dificulta um pouco esse processo de formação das categorias de base? Então a pergunta é assim: você tem uma experiência muito boa, né, num grande clube e tantos outros garotos em outros grandes clubes. Quando você sai não só dos grandes centros, mas nos principais estados ou em todos os estados da federação, com clubes em que você não tem tanta estrutura, você não tem uma possibilidade de uma base mais forte, na tua opinião, o que você acha que falta?
né? Como é que você vê o futebol brasileiro como um todo na formação de base? Cara, eu acho que em questão de clube, em questão o que falta, eu acho que não existe. Se eu levo por mim, se eu tô num time grande, eu tive oportunidade para estar no time grande e eu aproveitei essa oportunidade. Então, todos os garotos de todo o Brasil que quer jogar, que quer realizar o sonho de jogar futebol, que quer se tornar profissional, não existe onde, lugar, dia ou noite ou tempo, horário. Se ele quer realmente abdicar de tudo para se tornar jogador, ele vai fazer acontecer e vai aproveitar a oportunidade. Então, pode ser campo ruim, pode ser campo bom, pode estar chovendo, pode estar qualquer estrutura que tiver do clube, ele vai ter que se adaptar ao momento e aproveitar a oportunidade. Então, em questão de estrutura, essas coisas, eu acho que no Brasil não falta, porque você vai em qualquer comunidade, em qualquer bairro, tem moleque jogando bola descalço, e a maioria dos jogadores de futebol saem disso. Então não tem desculpa, não tem meio termo de um clube grande e um clube menor. O que faz a diferença é o jogador, entendeu? De querer aproveitar a oportunidade e conquistar o que ele almeja. Certo. Você teve uma experiência também relevante na base, no teu processo de formação, fora do país, né? Então você experimentou uma realidade diferente daquela que você vivia. A primeira pergunta que eu quero te fazer em cima disso é assim: que diferenças você percebeu, né, nessa experiência que você teve lá fora? Não estou dizendo em relação aos clubes, mas ao processo de formação. Você percebeu naquele momento que tinham coisas diferentes que eram feitas lá na Europa? Você via que era muito semelhante? Como que foi essa experiência para você? Sim, eu fui para lá com 15 para 16 anos, né? A intensidade de lá era muito mais alta do que no Brasil. Os treinamentos, a formação dos atletas, fora a cultura, essas coisas que isso é fato. Só que dentro de campo a intensidade era muito mais alta, o estilo de jogo já era diferente. E, claro, no Brasil estão trazendo para cá essa intensidade, esse estilo de jogo. Só que na época que eu fui lá era muito diferente, porque no Brasil não tinha tanto isso. E foi muito bom para mim, porque eu fiquei um tempo lá e consegui colocar na minha cabeça, colocar no meu futebol, nos meus treinamentos, que eu precisava disso, de alta intensidade, de pensar mais rápido. Enfim, aí eu tentei passar um pouco para meus companheiros e ajudei de alguma forma eles, né? E me ajudei também. Então foi mais isso, alta intensidade, estilo de jogo, é mais isso mesmo lá fora que tinha, que aqui no Brasil está tendo agora. Certo. Você falou de trabalhar em alta intensidade, da decisão, né, do pensar mais rápido, Aí eu vou puxar um pouco a brasa para a minha sardinha, né, e falar um pouquinho da psicologia do esporte. Quando você vê essa experiência, e a segunda pergunta, né, dessa experiência que você teve tanto no Brasil, no grande clube, quanto na Europa, você percebia alguma diferença, por exemplo, em termos de equipe multidisciplinar ou da estruturação de uma equipe multidisciplinar? Aí, óbvio que você tem a comissão nuclear, né? O técnico, o assistente, preparador físico, preparador de goleiro, normalmente as comissões têm esses profissionais. Mas daí, psicologia, nutrição, fisioterapia, fisiologia, todas essas outras áreas, os médicos também, que normalmente você tem nos clubes, né? Mas todas essas outras áreas, aquela época, você percebeu alguma diferença em termos da atuação ou não? Cara, aquela época não teve muita diferença porque eu era tipo muito novo, querendo ou não. Hoje talvez tendo experiência lá, onde eu posso te falar isso. Só que naquela época era pensava mais em jogar bola, então tipo não tinha tanta essa Uhum. coisa, sabe? Que eu era muito novo, então não prestava muita atenção nisso. Claro, fiquei mais velho, eu fui percebendo isso e realmente faz diferença isso em questão de nutrição, de alimentação, de psicológico.
essas coisas faz muita diferença no futebol, é tanto que eu vivi experiências que me ajudou muito nisso. Então, naquela época eu não posso te afirmar. Só que, claro, hoje em dia ajuda muito isso, o extra-campo, para levar para dentro de campo, né? Certo. Tá ficando muito. Quando a gente pensava nos talentos, independente de trazer o talento aqui, né? Não estou trazendo a discussão, o talento nato, o talento desenvolvido, não vamos entrar nessa seara, né? Eu entendo particularmente que no desenvolvimento do talento, né? É claro que uma série de questões interferem nisso, mas não vamos entrar nessa discussão. Mas a ideia que eu queria trazer é, quando você tem essa relação, a gente teve durante muitos anos, né, de expoentes no futebol brasileiro, uma sequência que parecia interminável, mas na verdade acabou sendo, né? Você entende que hoje, por esse nivelamento, né, a atuação dessas outras áreas pode fazer a diferença na minúcia? E se sim, se você já teve alguma experiência que você pôde perceber, é óbvio que nunca é uma coisa só, né? Mas que numa experiência pessoal tua, você tenha percebido alguma minúcia que fala, poxa, aquele trabalho do fisioterapeuta fez muita diferença para mim, ou depois que eu comecei a me alimentar de tal maneira, a minha pergunta é para você, mas trazendo, né, como o jogador. O jogador percebe isso? O jogador sente essas sutilezas? Sim, com certeza, com certeza, Zé. Tanto que, igual eu falei, tive experiências vividas comigo mesmo. Com 17 para 18 anos eu me machucava, tipo, absurdo, absurdo. Não fiz uma temporada inteira sem se machucar nesse período. E depois que eu conheci não, né? Eu comecei a gostar de fazer treino por fora, me alimentar direito, procurar cuidar de mim, descansar, alimentação, essas coisas assim, psicológico também. De lá para cá eu evolui bastante, aumentei meu peso, consegui fazer uma temporada inteira sem se machucar, sem se lesionar, aguentava os 90 minutos, coisa que eu não fazia. Então, tipo, falando por mim mesmo, eu senti nítido isso, que esse extra-campo que a gente estava conversando é uma coisa absurda que ajuda o atleta. E hoje em dia não é mais jogador de futebol, é atleta, né? Porque você tem que cuidar do seu corpo, tem que cuidar da sua cabeça e tem que cuidar, tipo, de tudo para poder chegar e fazer o seu melhor dentro de campo. Certo. Vitinho, conta um pouquinho então como é que é o cuidar de tudo, né? Óbvio que você não vai detalhar exatamente como é feito, mas hoje, como é que é um dia do Vitinho hoje? Como é que é essa rotina, ou se precisar de mais de um dia, né? Às vezes tem alguma coisa que é feita uma vez por semana. Como é que é essa rotina do atleta de futebol? Cara, é base de treinamento e descanso, né? A gente, tipo, não tem uma vida normal que um garoto da minha idade que trabalha, tipo, numa empresa tem. Então, a gente tipo, se alimenta a cada 3 horas, a gente, tipo, faz, às vezes, 2 períodos no dia. O tempo que a gente quer, tipo, estar com a família um pouco, quer descansar. E, igual, um jogador profissional, a gente normalmente joga de quarta e domingo. Então, segunda treina assim depois do jogo de domingo, terça um pouco tira o pé, já quarta já tem jogo, então tipo tem que descansar, tem que controlar esses treinamentos com o dia de jogos para não chegar desgastado no dia de jogo. Então é mais um pouco privativo, um pouco não, totalmente privativo em questão de alimentação, em questão de dormir tarde, em questão de alguém chamar para festa você não poder ir porque no outro dia você tem treino e precisa descansar. É tudo base, tipo, fala até clichê, mas é uma rotina, tipo, meio que privativa, né, Zé? Porque você precisa do seu corpo, você não trabalha só com a mente. O seu corpo tem que estar descansado e, claro, sua mente também com o trabalho psicólogo. Então é mais isso, é a base de cada 3 horas a gente se alimentar, a gente descansar para poder atuar 90 minutos bem e sem poder ter nenhum desgaste físico e nem mental. Perfeito. Você falou uma coisa que é o conflito, né? De muito jogador, muita jogadora, de
ter fim de semana, festa, te convida para sair, você não pode ir, você tem treino no dia seguinte. Como é que foi lidar com isso, Vitinho? Pensando aí, essa tua adolescência, o início da idade adulta, porque é algo que se fala muito, né? Abdicar das coisas, abdicar do que um adolescente faria. Então, você começa com um monte de coisa, você começa com os namoros, você começa as festinhas, o comportamento adolescente típico, sair, ir às festas, curtir a escola, o vestibular, a faculdade, quando você está mais pro final da adolescência. Como é que foi abdicar, vamos dizer assim, dessa vida adolescente por ter que se tornar, eu vou usar uma expressão aqui, se você não concordar, por favor, fique à vontade, mas por você ter que entrar num mundo adulto antes de você se tornar um adulto. Como é que foi essa experiência para você? Foi o que eu falei, né? Tipo, o clube que eu estou já é responsabilidade enorme. Isso que me facilitou também a trazer para minha vida pessoal em questão de sair, em questão dessas coisas que você comentou. Cara, pra mim, tipo, foi uma coisa muito tranquila, porque eu sempre fui um cara de família, tipo, de curtir mais com meus pais, com meus amigos, do que ficar saindo por aí, os amigos me chamando pra festa, essas coisas. Então, tipo, com 14, 15 anos eu já abdiquei disso, porque a gente, tipo, tinha jogo sábado de manhã, na época de base sub-13, entendeu? Então, tipo, sexta-feira eu já tinha que estar dormindo 10, 11 horas da noite, no máximo estar dormindo para poder acordar cedo. Então, para mim, tipo, foi muito fácil, porque desde cedo eu tive essa responsabilidade, né? Tipo, de acordar cedo, de dormir cedo, de me alimentar bem, porque mesmo jovem a gente tem uma responsabilidade, igual eu falei, igual a camisa que eu estou vestindo, que eu sempre vesti, é enorme até futebol de botão, você tem que ter responsabilidade. Então, para mim foi fácil isso, de abdicar dessas coisas, entendeu? Então, e é sempre que meu pai fala, tudo tem seu momento, você tá curtindo agora, vai ter esse momento de sair, vai ter esse momento de namorar, isso não é uma coisa que você não vai fazer na sua vida, você vai fazer, mas claro, se você quis jogar futebol e quer ter essa vida, você tem que focar e tem que se abdicar de várias coisas. Então, para mim foi muito fácil isso, Zé, porque desde o início eu me abdiquei dessas coisas, meu pai me ajudou também e colocou na minha cabeça desde cedo que jogador de futebol tem que descansar a brisa do seu corpo, então para mim foi muito fácil. Boa. Vitinho, eu vou resgatar a Fiel para te fazer uma pergunta, né? Para quem não sabe, eu tive a oportunidade de trabalhar com o Vitinho no Corinthians, acompanhando quando ele estava nas categorias de base, no Sub-20 em especial, e experimentei de perto essa sensação de estar representando o Corinthians, trabalhando no clube, contribuindo para a performance de equipes e tendo a Fiel ao meu lado, né? Como que é, Vitinho, para você que já teve essa experiência inúmeras vezes? Eu lembro, inclusive, de uma Taça São Paulo, que foi com sede em Itu, que era, se eu não me engano, era o primeiro jogo, eu não me recordo o adversário, mas não era um adversário de expressão, e se eu não me engano, tinha 10 mil pessoas lá 9 mil pessoas lá no estádio em Itu, primeiro jogo da fase de grupos da Taça São Paulo, né? Então aí, só se a gente pensar nisso, o peso que tem essa torcida, né? Mas a minha pergunta é na ausência dela, né? Nesse momento difícil que a gente está vivendo, de pandemia, dessas restrições todas, como que é para um jogador de futebol, em especial um atleta do Corinthians, que tem essa massa ao seu lado, entrar num estádio para jogar e ela não tá lá? Cara, é muito difícil, né? Porque a torcida, querendo ou não, é o 12º jogador do Corinthians, né? Porque dentro da arena ela ajuda bastante, fora da arena principalmente ainda, porque a Fiel todo o Brasil, todo mundo tem a torcida corintiana. Então é muito difícil jogar sem torcida, né?
A gente até brinca, tipo, dá pra ouvir nego, tipo, brincando, xingando, tipo, do outro lado do campo, porque é um silêncio total. Eles colocam áudio de ambiente lá, só que não é a mesma coisa. Não vejo a hora de a torcida poder voltar para poder ajudar nós mais ainda, né? A contribuir nos jogos, a incentivar, a apoiar o time do início ao fim, como sempre fez, né? É muito difícil isso, Zé, mas se Deus quiser, em breve vai acabar esse lance de pandemia, vai estar todo mundo vacinado e a torcida vai estar podendo ir ao estádio. Torcemos muito para isso, né, Vitinho? Agora, seguindo um pouco nessa ideia da pandemia, embora a gente não queira dar muito moral para ela, mas é importante falar. Quando tudo isso começou, especialmente quando a pandemia começou, teve aquela parada geral, mas daí o futebol, num determinado momento, retorna, né? Como que ficou a cabeça do jogador, né? Como que você sentiu isso, né? Na hora de voltar a jogar? Dá um certo receio? Você pensa, putz, será que deveria? Você se sente não só pela tua idade, por todo o trabalho atlético de saúde que você fez, toda essa conversa que a gente teve que já mostrou desde os 6 anos de idade, como que ficou a cabeça do jogador de futebol nesse momento de retorno? Nem digo muito agora, porque já tem a vacina, já tem processo de vacinação, mas quando o futebol retorna e a gente vivia aquele momento, ainda um pouco de incerteza, mas naquele momento muito mais. Como que ficou a cabeça do jogador? Cara, a gente até brincou hoje, depois do treino, eu tava falando com o Xavier que joga, ele falou, no começo da pandemia a gente pensou que ia ser 15, 20 dias, tava maravilha, né? Porque, tipo, exigiu um tempo, ficar com a família em casa e tal, só que viu que tava muito tempo, a gente começou a ficar agoniado, a gente começou a pensar, tipo, cara, quando eu voltar, será que vai ter que fazer tudo de novo? Será que, porque foi muito tempo, será que a gente está habituado a jogar futebol de novo? Como que vai estar em questão de contato? Porque futebol tem contato, e todo mundo tava falando que não poderia ficar perto, não poderia passar dessa doença e tal. A cabeça ficou um trevo, né? Porque em casa a gente não conseguia treinar, porque igual eu moro em apartamento, é muito difícil fazer o treinamento em casa, porque em questão de correr, de jogar bola, essas coisas, impossível fazer dentro de casa. Então a minha cabeça ficou um trevo. Se eu falar que que eu tive uma cabeça boa, não tive. Por falta de jogar bola, por falta de fazer a coisa que eu mais amo, de estar sendo feliz, eu não estava sendo feliz, não estava sendo nada, porque a gente estava dentro de casa, trancado, sem poder fazer o que estava acostumado a fazer e a coisa que eu amo fazer. Foi muito difícil. E quando voltou, a gente tinha aquelas coisas de distanciamento, essas coisas, então foi muito difícil para poder voltar ao normal, que a gente fala, né? Depois de um ano, não sei quanto tempo mais ou menos, a gente está Quase um voltando. ano e meio já, né? Nós estamos em agosto, quase um ano e meio. Sim, a gente está podendo voltar agora, realmente, né? Graças a Deus a vacina chegando. Então foi o momento, acho que, mais difícil da carreira em relação a futebol, Zé. Porque a cabeça ficava um trevo, você tinha as incertezas e meu contrato também na época da base estava acabando, então não sabia para onde eu ia, porque todos os clubes não tava tipo sem dinheiro, querendo não, porque não tava tendo futebol, não tava tendo torcedores de estádio. Então eu fiquei muito confuso em relação a isso, porque foi muito tempo. Na pandemia eu fiquei acho que uns 5, 6 meses sem treinar, sem fazer nada. Então foi muito difícil para mim. Mas graças a Deus passou essa fase e hoje eu estamos nessa fase que é boa para mim, jogando, enfim, todo mundo se cuidando e a vacina chegando. É isso aí. Você falou que a cabeça ficou um trevo. Você recorreu a quê, Vitinho? Assim, para tentar dar uma aliviada nessa angústia. Você recorreu a quê? O que você fez? Cara, eu fiz uma coisa que eu não fazia, não odiava fazer. Comecei a ler, comecei a jogar videogame, que eu também não sou muito fã de jogar videogame. Enfim, fazia isso para, tipo, ter conhecimento, sabe? Essas coisas assim. Comecei a estudar inglês também para ver se ocupava a mente, porque não tinha o que realmente fazer. Então isso foi muito difícil. Então eu fiz coisas que eu não gostava, não gosto ainda, porque já voltou ao normal. Enfim, eu fiz mais isso, coisas tipo, que a gente que eu fiz, que eu não era acostumado a fazer porque eu não gostava. Certo. E daí a ideia de leitura, a ideia do videogame,
qual que era a finalidade? Era dar uma aliviada na cabeça para não ficar pensando? Te fazia bem? Por que você foi procurar essas coisas? Sim, eu iniciei isso pra ver se dá uma aliviada na cabeça, tipo, igual jogar videogame e outros esportes, tipo, como tiro, carro, ler ali do tipo, mais questão revoltada ao futebol, que eu tenho conhecimento também. E acabei tendo mais conhecimento, tipo, gostando na época, né? Querendo ou não, porque você começa a ler, você começa a entender, outras pessoas que fazem o livro começam a ensinar para você. Então foi mais isso, mais para dar uma aliviada na mente, para esquecer um pouco de ficar pensando como que vai ser quando voltar ao futebol, como vai ser minha vida, enfim, tudo isso. Certo. Legal, Vitinho. É, uma coisa que eu queria saber de você, assim, Vitinho, fechando esse tema, como é que você pensa que, pós-pandemia, vamos dizer, a coisa controlada, né? Porque falar que a gente vai sumir com isso é a mesma coisa que falar que vai sumir com o vírus da gripe, né? São tantos tipos de vírus de gripe, etc. Mas a pandemia controlada, né? Coronavírus controlado. Como que você pensa que vai ser, ou imagina, que vai ser o futebol pós-pandemia? Você vê alguma coisa diferente, não só pela necessidade ao final, mas por coisas que foram vivenciadas durante a pandemia, coisas que melhoraram? Como é que você vê isso? Acha que vai estar diferente? O futebol, eu acho que acredito que não, Zé. Acredito que não, pelo que a gente está vivendo agora dentro do futebol, mas eu acho que a vida pessoal, eu mesmo aprendi muito, tipo, a me cuidar mais, a ter responsabilidades maiores, entendeu? Tipo, igual o livro que eu estava lendo, essas coisas, abriu mais minha mente, então, tipo, eu tive experiências assim, tipo, de ser uma pessoa melhor, entendeu? Em questão de vírus, em questão de me cuidar, de higienização, essas coisas. Acho que no futebol, acredito que não tem interferência, acho que não vai mudar essas coisas, mas na vida pessoal, acho que acredito que, como já eu mudei, como vai mudar mais ainda, entendeu? Em questão de higienização, de ser uma pessoa melhor, de aproveitar, porque a gente, infelizmente, tivemos muitas mortes, eu tive mortes dentro da minha família, então aprender a dar mais valor às coisas, às pessoas, porque do nada chegou matando milhões de pessoas, então, tipo, se tornar uma pessoa melhor, é, aproveitar as pessoas que estão em sua volta, entendeu? Acredito na vida pessoal, mais isso, Zé. Putz, isso que você está falando é muito legal, né, Vitinho? Porque eu acho interessante uma coisa que, como eu te perguntei, né, que eu pensei muito, que é da gente ver muito essas mensagens, né? De, por exemplo, não esqueça de dizer que eu te amo para quem você ama, não perca a oportunidade de falar. E confesso que sempre que eu via isso, pensava comigo, eu falava, não, tudo bem, óbvio que é importante, né? Mas parecia uma frase meio vazia, né? Uma coisa meio que se falava, olha, diga. Quando a gente passa por uma experiência dessa, isso começa a fazer muito sentido, né? Foi exatamente o que você falou. Pô, de cuidar mais, de me cuidar mais, de cuidar de quem a gente gosta, de estar mais junto. Por exemplo, uma coisa que nós fomos forçados a fazer, pelo menos por um determinado momento, que era ficar em casa, me trouxe a oportunidade de estar bem mais próximo dos meus filhos, né? É, você sabe como é que é a vida no futebol, né? Você vai viajando, vai mudando, vai clube. Você não teve essa experiência, ainda bem, né? Mas você tem essa então de ficar mais perto de quem a gente gosta, é um ensinamento que é tão básico, mas que a gente às vezes precisa passar por alguma situação dessas para poder dar o devido valor, né? Vitinho, queria te fazer duas perguntas, a gente caminhando para o encerramento. Duas perguntas que eu já te fiz, na verdade, não sei se você vai lembrar, mas eu queria te fazer de novo agora. A primeira delas é o seguinte: qual que é teu sonho no futebol? Meu sonho no futebol, eu acho que meu sonho é muito perto, assim, questão de metas. Não é sonho, eu trabalho com metas.
Então, tipo, o meu maior sonho agora é ganhar o título pelo Corinthians. Meu maior sonho agora é ganhar o título pelo Corinthians e fazer e terminar a temporada bem. Eu não penso, tipo, daqui 2 anos quero isso, daqui um ano quero isso. Claro, todo menino sonha em jogar a Copa do Mundo, ganhar um Mundial de Clubes pelo clube, mas o meu maior sonho agora é meu primeiro título pelo Corinthians, que eu trabalho assim. Eu trabalho pelo sonho, tipo, perto, entendeu? Para poder se tá perto, eu posso conquistar. Porque meu maior sonho é jogar no profissional. Hoje eu estou no profissional. O meu próximo sonho é ser campeão pela equipe do Corinthians. Então, tipo, é uma coisa que eu quero que esteja perto de mim, que eu possa alcançar perto. Não daqui a 2, 3 anos. Porque, igual, agora que aconteceu a pandemia, é o exemplo dado. Tipo, quem imaginava que ia acontecer isso? Então, tipo, daqui uma semana, o que pode acontecer? Ninguém sabe o que pode acontecer. Então, eu quero as coisas mais perto de mim que eu posso conquistar. Então, eu gosto de pensar assim, entendeu? O meu maior sonho hoje, que eu posso falar, é conquistar o título pelo Corinthians. Muito legal isso, porque daí você já derrubou a segunda pergunta. Eu ia te perguntar qual que é teu sonho no Corinthians. Você já juntou 2 em 1, tá ligeiro, hein, moleque? Sempre foi assim, sempre foi rápido jogando, né? Porque que aqui ia ser diferente. É um só, né? Vitinho, que recado você gostaria de deixar para quem está assistindo a gente agora? Cara, primeiro de mim, eu queria não todos me conhecem, mas eu sou um cara, igual o Zé falou, ligeiro, um cara alegre que contagia onde eu passo. A torcida pode esperar de mim um cara muito dedicado. Vai entrar dentro de campo, vai deixar tudo que pode imaginar, carrinho, habilidade, intensidade, marcação, ir para cima, enfim, tudo. E que essa pandemia também acabe logo e que vocês podem estar no estádio para apoiar nós e a equipe do Corinthians. Legal, muito bom, Vitinho. Bom, agora tem uma hora aí que é uma hora especial antes do encerramento aqui, de uma fala que eu quero fazer para o Vitinho, mas é o momento ali daquele momento história do futebol, né? Normalmente o Barroca fez o primeiro aqui, eu não sei se você teve a oportunidade de assistir, mas o Vitinho teve a oportunidade de trabalhar com o Barroca, então conhece o estilo do homem, né? E o Barroca veio aqui, eu pedi para ele contar um caos, ele contou 3, né? Ele falou, não, deixa eu contar mais um, deixa eu contar mais um. Falei, calma aí, cara, senão vai parecer que é programa de causos, né? Mas tem algum, Vitinho, que você pode contar pra gente dessas tuas andanças pelo futebol? Porque você jogou só pelo Corinthians, né? Foi o único clube que você defendeu. Mas você tem uma experiência vasta aí para tudo quanto é lugar, né? Campeonato Paulista, Brasileiro, Sul-Americano com a seleção, Mundial e etc. Tem algum nessas andanças aí que você possa contar pra gente? Cara, tem uma que até comentei, não sei, o Du, que subiu agora. Uhum. Por sinal, hoje eu falei que ia conversar com você um bate-papo. A gente estava conversando da época do Porto Alegre que a gente foi, É Copa RS? da Copa RS, que a gente estava no café. Toda vez a gente se reunia no café, o Du falava que estava difícil e tal. Eu falava também que estava difícil. E você, quando a gente trabalhou junto, você sempre falava, tipo, cara, futebol não é assim, do dia para noite pode mudar e tal. E a gente bateu na mesma tecla. Todo café da noite a gente conversava, falava, pô, Zé, dá uma atenção pro Du, que o Du tá ficando meio xarope. E você brincava e tal. E, cara, é uma coisa, tipo, que é momentos da vida que a gente, tipo, na época a gente era moleque, então a gente é moleque, mas a gente pensava muito pequeno, que futebol é muito rápido, e você, com a sua experiência, nos ajudou, e hoje a gente está na equipe profissional, então é uma coisa, tipo, que é para guardar, tipo, é uma história que a gente, o campeonato todo a gente reclamava que, tipo, no outro ano a gente poderia, não sei, tá trabalhando, ele tipo, brincava que era de periferia, fazendo outras coisas, enfim, você sempre aconselhou nós. Então é uma coisa que eu levo pro resto da vida, né? Porque você aconselhava nós e isso fazia que a nossa experiência aumentava. Com a sua experiência, você passava para nós. Então é uma coisa muito boa, porque há 2 anos atrás a gente estava tipo no sub-20 jogando campeonato e tipo muito, vamos dizer, puto, porque a gente não estava na onde que a gente queria estar. E hoje a gente está onde que a gente sempre sonhou. E eu fico feliz por estar vindo aqui conversar com você e contando essas coisas porque você me ajudou bastante na época de base e assim como o Du, que a gente até brincava, enfim,
é uma coisa que eu vivi que eu nunca vou esquecer, porque é um lado positivo. Caraca, Vitinho, isso aí não tava combinado não, hein, cara? A galera vai achar que tava, mas não tava não. Aí o cara, aí você derruba, hein, homem? Eu achando que você ia contar uma história aí do momento, num jogo, na concentração, aí vai derrubar aqui, rapaz. Mas, cara, é muito legal ouvir isso, porque, assim, na verdade, eu trabalho para isso, né? E o que que vamos explicar o que que é o isso. Eu lembro que eu falava para vocês, não sei se você vai lembrar da expressão, que eu falava, futebol é roda gigante, velho. Uma hora tá lá em cima, não se deslumbra quando tá lá em cima, porque vai lá para baixo. E não se desespera que tá lá embaixo, porque vai lá para cima. E não só por ser a minha função como psicólogo do esporte, mas porque, apesar de eu, agora na pandemia não mais, mas apesar de eu jogar de muito teimoso, não é jogar de teimoso, jogar de muito teimoso, eu aprendi ao longo do tempo a ver, não identificar talento, nada disso, mas é nítido a bola que você tem, né? Era nítido isso. Era nítido a bola que o Du tinha, né? Na época que eu vi, que o Du tem hoje, não posso dizer que ele tem hoje, porque eu não tenho visto muito, né? Agora espero poder ver mais o Du. E daí, quando a gente vê pessoas que são competentes naquilo que fazem, mesmo com todos os elementos, todos os motivos do mundo de ter um certo desânimo, né? Pô, às vezes a coisa não anda, a coisa não vai. Mas quando você vê pessoas competentes naquilo que fazem, falando, puta, meu, não sei, tá difícil, esquece essa ideia, né? Porque você trouxe aí nas tuas falas, Vitinho, nesse nosso bate-papo, uma coisa que foi muito legal, né? Que é assim, você falou, cara, eu fui trabalhando, eu fui fazendo, eu fui trabalhando, e hoje o meu sonho, eu quero que ele esteja perto. E quando você fala isso, é porque você sabe que você consegue conquistar. Eu tenho uma maior admiração por você, pelo Du, por toda a galera que a gente trabalhou, daquela geração, e ver hoje, cara, você, Du, Rony, Adson, GT, até o Cauê, cara, até o Cauê eu digo porque ele era da geração menor, né, cara? Sim. Porra, quando eu vejo isso, pô, vocês não têm noção da alegria que eu sinto, cara. Então, pô, ouvir esse teu caos aí, eu tive que dar uma segurada aqui, né? Porque senão os caras vão falar, ô, psicólogo, cara, chorando, que é isso, né? Mas emociona mesmo, Vitinho. Muito obrigado. Obrigado a Bom, vocês. retomando o fôlego, né? Quero lembrá-los e lembrá-las de curtirem, acionarem o sininho, se inscreverem no canal, para que vocês possam receber, quando sair os novos vídeos, vocês receberem as notificações e poderem acessar. A ideia do podcast, do IAI Podcast, da Interação, Inteligência e Performance, é falar sobre esporte e desenvolvimento humano num bate-papo informal como esse que eu tive com o maior prazer com o Vitinho aqui. Muito obrigado, Vitinho. Até a próxima. Valeu, Zé. Muito obrigado aí. Deus abençoe sua vida. Tamo junto.